Os brasileiros estão vivendo mais tempo. A população tende a ser mais idosa e os jovens que sustentam as aposentadorias vão diminuir. Fora isso, a Previdência tem um rombo maior a cada ano que passa. O problema é como fechar as contas. A reforma da Previdência está em discussão. Seja bem-vindo a mais um Em Discussão. E para aprofundar esse tema, que mexe com a vida de milhões de brasileiros, inclusive com a vida dos paraibanos, claro, estão aqui no nosso estúdio Eduardo Barreto, que é advogado especialista em legislação previdenciária, o Jerônimo Araújo, que é professor de economia da Faculdade FPB, e o agente de investimentos Luiz Gaião. Sejam muito bem-vindos, nós agradecemos desde já por cada um de vocês ter aceito o nosso convite. Eu queria começar perguntando já para o professor Jerônimo o seguinte: a reforma da Previdência é necessária? Se ela for aprovada, o senhor acredita que vai ser eficaz para pelo menos melhorar aí as contas da Previdência, que é a principal alegação do governo para essa reforma? O grande problema é que o governo não quer participar com a participação dele, com aquele cabe, né? A responsabilidade que lhe cabe. Conforme a Constituição, no seu artigo 194, a assistência social é composta da assistência social, a saúde e a previdência. Hoje, os trabalhadores da zona urbana que pagam o INSS são superavitários, não tem déficit, né, se for só isso. Mas quando entra toda a questão da assistência social, aí dá esse problema. Quando se fala em crise, sempre se fala na reforma da Previdência. Mas o objetivo maior sempre vem para penalizar, infelizmente, os trabalhadores. Então a discussão precisa envolver, principalmente a questão dos trabalhadores, para que os trabalhadores possam garantir os seus direitos. Doutor Eduardo, com relação à legislação previdenciária, mudou alguma coisa? O que o senhor poderia destacar de importante? Com certeza, mudou muita coisa. Por exemplo, a proposta de reforma da Previdência impõe uma data mínima, uma idade mínima para se aposentar, que seria de 65 anos, tanto para homem quanto para mulher, e um tempo mínimo de contribuição, que seria de 25 anos, né? Seria agora também paridade de idades entre homem e mulher, que hoje tem uma diferença de 5 anos, né? O aposentado também poderia vir a contribuir com a aposentadoria, né? Coisa que até soa meio estranha, né? Soa meio estranha. Até mesmo porque a aposentadoria não pode ser menor do que o salário mínimo. E a gente sabe que muita gente recebe uma aposentadoria de um salário mínimo. Então, se houver um desconto em cima dessa aposentadoria, que é de um salário mínimo... Que tem um acréscimo, então, né? Não adianta de nada. Não adianta de nada. Então, ele vai receber uma aposentadoria menor do que o salário mínimo. Então, complicado. Existem diversas mudanças e a maioria não vem para ajudar o trabalhador. Lógico que a gente sabe que a reforma é necessária porque há realmente um déficit no orçamento, mas existem outros mecanismos que poderiam ser implantados e que não vão ser implantados exatamente porque afeta pessoas que o governo não entende como inteligente, mexer com empresários, pessoas mais economicamente bem favorecidas. E aí os afetados são... quem tem menos poder de bater de frente com o governo. Nos trabalhadores no geral e principalmente quem está entrando agora. Isso. Né? Quem começar a contribuir a partir de agora. E mais injusto ainda com quem contribuiu durante muitos anos. Exatamente. E acabou aí, pertinho de se aposentar, vem uma regra e muda tudo, né? Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos agora falar com o Luiz Gaião sobre essa discussão. Existe uma alternativa para quem gostaria e tem condições de fugir aí desse marasmo da Previdência Social, digamos assim? Além de alternativa, é também uma necessidade. A partir do momento que você sai da vida ativa, você perde alguns benefícios financeiros.
Então, o ideal é que a pessoa desde cedo comece a contribuir, a guardar, a poupar de alguma forma, uma reserva para quando se aposentar, manter pelo menos o mesmo padrão de vida. Então, para isso, né? foi Nos criado... dias atuais. Mas é uma necessidade, né? É uma questão cultural que precisa ser mudada. A pessoa tem que aprender a guardar, fazer uma reserva financeira. Para aqueles que não têm disciplina, não conseguem fazer seus próprios investimentos, a previdência complementar, compulsória, onde você paga um boleto todo mês, é uma alternativa necessária. A gente tem, né, doutor Jerônimo, o senhor, mais do que qualquer pessoa sabe, enquanto professor, que o brasileiro está começando a aprender a mexer com crédito há uns 10 anos ou um pouco mais? Em torno de 10 anos. Né? É muito interessante essa questão do crédito. Você veja que houve uma abertura da questão dos consignados e houve um problema muito grande nas prefeituras, principalmente no interior, nas cidades do interior. O que foi que ocorreu? O pessoal que é aposentado, né, se endividaram muitas vezes para ajudar um parente, para ajudar um filho, né, e o que ocorreu? Se em determinada cidade circulava em torno de 100 mil reais, digamos, 100 mil reais como exemplo, 100 mil reais mensalmente, que era das aposentadorias, o pessoal se endividou, então 30% foi comprometido com o pagamento desses empréstimos consignados e na cidade ficou circulando apenas 70 mil reais. Daí já a dificuldade já é um problema para essas cidades. Eu discordo um pouquinho aqui do meu colega que me falou a questão do déficit da Previdência. Veja que o déficit da Previdência existe porque o governo não quer participar, né? Conforme a legislação, conforme a Constituição, ele tem que participar. O que não pode é o trabalhador, principalmente da zona urbana, que complementa da zona rural, que a parte é muito pequena, há um déficit sim, dessa parte aí do trabalhador rural, né? Mas ele não pode chegar e arcar com a questão da assistência social de uma forma geral, só com o trabalho que recolhe do trabalhador. Não pode de forma nenhuma. O governo federal, conforme a Constituição, tem que participar. Em vários países desenvolvidos ocorre isso. A participação do governo, né, na assistência social, na previdência social, né, para dar uma condição de vida melhor, principalmente no país nosso, em que a desigualdade é muito grande, muita gente não tem acesso ao mercado de trabalho. Há algum tempo aí, quando a economia estava em bom patamar, em crescimento, não se falava tanto na questão do déficit da Previdência Social, porque o que se arrecadava dava para cobrir. Depois o governo fez o quê? A questão da exoneração da folha de pagamento, que foi um golpe muito grande, né? Então exonerou o Tesouro. Era para retribuir, essa desoneração não faz adequadamente, né? Por outro lado, há uma dívida muito grande dos empresários que não pagam a Previdência Social, né? Então essa dívida precisa. Em relatos do Tribunal de Contas da União, né, mostra a condição, né, superavitária da Previdência dos trabalhadores da zona urbana, né? Infelizmente, da zona rural não acontece isso, porque, dada a Constituição de 1988, abarcou, né, um leque de assistência, um leque da questão de previdência, né, para incluir toda a população brasileira, dada a situação de miserabilidade que essas pessoas viviam. Então, daí precisa, né, que o governo participe efetivamente de sua parcela. Ele não trabalha a questão de exonerar a folha, a questão dos encargos, né, do INSS sobre, né, a folha de pagamento. Teve empresa que pagava 50 mil, 60 mil, 100 mil, passou a pagar 15 mil reais, né? E essa diferença para o INSS, como é que fica? É complicado. Gente, o Eduardo falou que mexer com os empresários ninguém quer, né? E é justamente essas dívidas que poderiam... Queria só fazer uma complementação aqui ao que o Dr. Jerônimo falou. Eu concordo plenamente, mas quando eu falo de que hoje há um déficit na Previdência, isso é óbvio, mas existe porque deixaram chegar. Porque há 10 anos atrás não existia, entenderam? E esse déficit começou a ficar descontrolado há cerca de 3 anos, 2 anos e meio. Né? Então, aumentou de forma drástica e hoje realmente o país está no vermelho. Então, é preciso fazer alguma coisa, mas o modo como estão querendo fazer estão prejudicando quem mais necessita. Luiz, a gente falou agora há pouco da previdência privada e eles falaram aqui que a previdência social, ela quebrou, entre aspas, né? Não sei nem se eu posso dizer entre aspas, porque quebrou mesmo. Mas e o risco de uma previdência privada não tem de quebrar também? Não, porque a administração da previdência privada, ela é muito regida pelas normas, dificilmente vai quebrar. A maioria das previdências investe em título público. Só se houvesse uma inadimplência do governo,
em relação aos títulos públicos, é que teria um problema na Previdência. Mas dificilmente o governo vai deixar de pagar isso aí. O último caso que nós tivemos aí foi no governo Sarney, onde ele decretou a moratória, né? Então, eu não vejo um risco de você, de repente, estar investindo num fundo de previdência e de ficar sem o dinheiro, quebrar. O governo pode colocar como prioridade quitar títulos públicos do que organizar o rombo da Previdência. Seria isso? Em uma situação... Não, eu não vejo, a questão não é bem se ele vai priorizar uma coisa ou outra. Na verdade, ele tem que honrar os compromissos dele, porque senão ele não vai conseguir crédito em lugar algum. E ele precisa estar financiando a própria máquina pública. Então, garantir o outro, é um garantindo o outro, né? Então não há. E uma outra coisa é que os fundos de previdência, eles não se alavancam, eles não fazem operações de risco. Então não corre o risco de repente, eles terem um prejuízo numa operação, né? A gente vai ter que dar um intervalo agora, mas daqui a pouco a gente vai inclusive trazer algumas dúvidas de telespectadores sobre esse assunto. Fique com a gente, aqui tem discussão.